Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes especial One Piece. E cara, finalmente nós chegamos aí então no pós-time skip, né cara, finalmente, demorou mas foi. Chegamos aqui e hoje nós vamos falar sobre o mega arco da Ilha dos Homens Peixe, que começa com um arco da reunião dos Chapéus de Palha, ou no caso aqui, o arco Retorno a Sabaody, tá? Que é a reunião dos Chapéus de Palha, com muitas diferenças, né? Eles mudaram bastante, ficaram muito mais poderosos também, mudaram até um pouco de personalidade, até fisicamente, então tem aí também novas ameaças acontecendo no mundo, o mundo mudou bastante, e a gente vai acompanhar isso daqui agora, beleza? Então, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Vamos começar falando primeiramente sobre o início ali. Logo no início a gente já vê o Luffy pegando o Chapéu de Palha novamente, né? Assumindo ali que agora a jornada recomeça. E aí ele é ajudado ali pela Hancock, pelas Piratas Kuja, a voltar para Sabaody, né? Ele ganha uma carona, basicamente, né? E assim, ele fala ali que ele não quer se casar com a Hancock e tal, mas a gente sabe, né? Tá essa dança maluca aí. Talvez no futuro, quem saiba, né? Depois que tudo acabar, de repente até sobra aí pra Hancock alguma coisa do Luffy. Enfim, a gente tem aqui então o arquipélago de Sabaody, onde a gente vê aqui que algumas coisas mudaram. Por exemplo, Sabaody ficou uma terra muito mais perigosa, porque a marinha, a base central da marinha que ficava perto ali de Sabaody, agora ela foi transferida para o Novo Mundo. Isso aí eu vou explicar em outro vídeo porquê, mas basicamente eles migraram então a central da marinha para o Novo Mundo e deixaram ali a G1. No caso, eles fizeram ali o quartel-general que era do Novo Mundo para perto de Sabaody, mas a verdade é que eles defendem menos Sabaody do que a base central, já que tinha a preocupação de ter um almirante, por exemplo. Ali o máximo que tem é o Momonga, que é o vice-almirante que toma conta da G1. E acontece então que Sabaody virou uma terra mais perigosa do que era antes, né? Então a gente já vê aí que tem uma grande mudança já dentro da própria marinha. Além disso, também tem aí alguns rumores sobre os Chapéus de Palha estarem se formando de novo e dessa vez recrutando novos membros. Olha só que loucura, né? E ao mesmo tempo a gente também tem aqui o show do Soul King, o Brook. Pois é, ele assume aí a persona de Soul King já, e ele tá numa turnê, o final da sua turnê seria lá em Sabaody, né? Provavelmente já foi planejado já por ele para que fosse nesse lugar. Mas enfim, então a gente já vê aqui que tem algumas coisas bem peculiares, né, acontecendo. Aí a gente vê o Sanji, ele chegando ali com alguns Okamas, né? E aí os Okamas eles se despedem do Sanji, o Sanji fica meio bolado, mas chega a se despedir dos caras ainda assim. E ele só consegue agora pensar em uma coisa, né? Na verdade duas: Nami e Nico Robin, né? Finalmente ele vai ver mulheres depois desse time skip, e ele tá louco, né, pra ver mulheres aí. Inclusive ele muda bastante a sua personalidade, né? O Sanji deixa de ser um cara mais cavalheiresco e vira um taradão, basicamente. Isso aí ficou engraçado pra caramba, mas tem gente que não gosta. Eu, assim, até prefiro a versão antiga, mas não acho que esse aqui ficou ruim, tá ligado? Só ficou diferente. Não é uma grande, não é uma mudança pra... Ah, nossa, que polêmica. Não é nada polêmico, não tem nada demais nisso aí. Só deixando aqui esse disclaimer, né? Então, a gente vê aqui, cara, alguns caras ali que seriam Chapéus de Palha, só que Chapéus de Palha é fake, né? E eles acabam tendo uma discussão com uma mulher misteriosa que a gente acaba descobrindo que é a Nami pós-time skip. A Nami cresceu bastante, não é mesmo? E não só ela, porque a gente acaba vendo aqui que depois aí que ela puxa uma briga com esses supostos Chapéus de Palha, né, fakezão aí, a gente acaba vendo que quem salva ela ali dessa possível briga é o Usopp. E o Usopp, ele tá no shape, o cara tá trincado, irmão, o cara tá brabo, tá ligado? O Usopp Fitness, basicamente. Então ele conseguiu sair daquele arquipélago Boeing lá que aparentemente ninguém conseguia escapar, né? Ele conseguiu lá, a princípio, junto com o Heracles, né? Enfim. E acontece então que eles partem ali pra se reunir junto com os outros Chapéus de Palha originais, enquanto os fakes ficam ali desnorteados com os ataques de planta que o Usopp tem agora. E depois eles se recuperam e vão atrás dos dois ali, tentam procurar eles, né? Enquanto isso, em outro lugar, a gente vai para a Shaxx Bar, né? O bar da Shaxx, onde nós temos aqui o Sanji chegando e ele descobre que o Zoro já chegou na ilha. O Frank chegou logo depois, 10 dias depois, se não me engano.
E ele acabou fazendo ali o seu caminho para o Sunny. Ele ficou lá no Sunny depois, né, por um bom tempo. E o Sunny foi protegido pelo Duval e os seus homens, né? O que o Sanji acaba agradecendo aí, que os caras realmente mantiveram a palavra até o final. Bem interessante. A gente também vê aqui que falta o Ruffy e a Nico Rubin, só pra aparecer ali em Sabaody. Então a Shaq e o Rayleigh já tem uma noção de que os outros já se reuniram ali na ilha, né? Inclusive o Rayleigh aparentemente dá a entender de que ele tá conseguindo, ele fica stalkeando os caras na ilha, ele sabe quem tá na ilha, tá ligado? O cara é meio sinistraço, tá ligado? Tipo isso. E além disso, o Rayleigh fala que ele só treinou o Ruffy por 1 ano e meio. Os outros 6 meses ele meio que deixou o Ruffy lá na ilha sozinho treinando e voltou pra Sabaody. Olha que interessante. Aí depois a gente vê aqui a Nico Rubin, ela que chegou recentemente, e ela acaba descobrindo que ela tá sendo rastreada ali por alguns homens desconhecidos, lembrando que ela ficou se envolvendo com os revolucionários, né, nesse time skip aí, então ela tá metida em muita confusão, não é? E ela fica confusa também de ver que o Brook tá fazendo um show, né, um show ali artístico, enquanto os Chapéus de Palha estão recrutando novos membros. Uma parada que ela fica, ué, como assim, né, que coisa estranha? Pois é. Mais estranho ainda é o caso do Chopper, porque ele acaba se encontrando com alguns desses Chapéus de Palha fake, né, no caso ali o Fake Zoro e o Fake Sanji, como eu chamar assim que é mais fácil. E ele acaba pensando que são os verdadeiros, porque, pô, faz 2 anos que eles não se veem, né, eles devem estar um tanto diferentes, né, eles devem ter mudado fisicamente, claro. E a gente acaba vendo aqui então que o Chopper ele acaba aderindo a essas pessoas como se fossem os verdadeiros Chapéus de Palha, né? Eles têm até um Chopper fake ali, que é uma raposa, inclusive. Só que acontece que a falsa Nico Rubin, a fake Nico Rubin, ela é capturada ali por alguns caras que estavam stalkeando a Nico Rubin verdadeira. Pois é, lembra que ela estava sendo perseguida ali, né? Então, ela acaba sendo sequestrada e também sequestram ali o falso Chopper. E aí ele fica bolado com a situação, por quê? Ele pede pros outros Chapéus de Palha, não, vamos lá, vamos resgatar a Nico Rubin e tal, né? Só que aí o pessoal meio que dá de ombros, tá cagando e andando pra Nico Rubin e pro Chopper fake lá que foram sequestrados. E ele fica meio bolado com essa parada, né? Ele fica meio boladão ali sem entender por que eles estão tomando essa decisão zoada, né? De abandonar ali um companheiro, né? Mostrando aí que o Chopper ainda é inocente, né, cara? Igual como se fosse lá no pré-time skip, enfim. A gente tem aqui então, na G1, no quartel-general ali, eles acabam recebendo a notícia de que os Chapéus de Palha estariam causando um grande alvoroço ali na ilha de Sabaody. Então, eles são, o pessoal é designado ali para lidar com os Chapéus de Palha, olha só que legal. Enquanto isso, a gente acaba vendo aqui que o falso Ruffy, né, o fake Ruffy, ele acaba se encontrando com o Ruffy de verdade. Ele acaba descobrindo ali, ele se esbarrando sem querer, procurando ali a Nami Usopp, ele acaba encontrando o Ruffy de verdade. E aí a gente tem aqui um flashback, né, do Ruffy se despedindo da boa Hancock e tal, e a Hancock pede para que o Ruffy fique disfarçado, né, ele tá se cobrindo ali para tentar esconder sua identidade, porque a Marinha não desistiu de encontrar o Chapéu de Palha durante esse time skip. Ele ainda é um cara muito procurado, né, então ele tá ali meio que disfarçado, e também ela deu um saco ali, uma sacola com várias guloseimas da vovó Neon ali pra ele também. Então ele se despede da Hancock, ela fica achando que é uma nova proposta, de relacionamento, mas enfim, o Ruffy acaba indo então embora. E aí, voltando à vida real aqui, né, ao presente, a gente vê aqui que o Ruffy consegue desviar dos tiros que ele recebe ali, com bastante facilidade, inclusive, e ele derruba o pessoal usando o hack do rei. Então aqui tem duas coisas, ele consegue aparentemente controlar o seu hack da observação, muito bem, inclusive, e o hack do rei ele consegue afetar apenas aquelas pessoas que ele quer derrubar. Ele controla muito bem o seu hack do rei depois aí desse treinamento todo que ele passou, o que é muito interessante, né? Isso mostra que ele está realmente muito mais poderoso do que antes, né? De volta ao Sunny, agora a gente acaba vendo aqui o Frank, e a gente descobre que ele tá com uma aparência muito mais robótica, né, do que antes. Ele tá bem diferentão, ele tá maior também, o corpo dele tá mais musculoso e tal. E ele tem algumas modificações ali interessantes também, que a gente vê um pouco mais pra frente, como ter uma mão dentro da outra, ele consegue alterar o cabelo dele, é uma coisa meio bizarra ali que ele consegue fazer, várias coisas na verdade, né. E a Nico Rubin acaba encontrando ali com o Frank e discutindo sobre
Brook, né, que o Frank acaba falando ali que o Brook, ele tá, desde que aconteceu o incidente lá deles, meio que ele tá se lançando numa turnê musical, né, e não se sabe se o Brook vai voltar pra equipe, porque, né, ele tá tendo uma carreira de sucesso, aparentemente ele é reconhecido aí mundialmente como Soul King, então é bem interessante aí que o Brook, ele teve uma carreira de sucesso, olha aí, fora a questão da pirataria. Depois a gente vê aqui o falso Zoro e o Sanji junto com o Chopper real. Eles se reagrupam ali com os chapéus de palhas falsos, né? E, bom, acaba rolando aí então essa história da Nico Rubin, né? Ter sido sequestrada. E acontece que os outros chapéus de palha ali, meio fakes, acabam concordando de deixar pra lá. E o Chopper fica muito bolado, ele acaba fugindo ali e não gostando dessa parada, né? Ele fica ali chocado de ver como é que os chapéus de palha mudaram tanto, né? Partiram o coração do Chopper, basicamente, nessa história aí, tá? Entretanto, enquanto o pessoal tá aí se vangloriando de ser chapéus de palha, né, e partindo o coração do Chopper, a gente vê que tem alguns marinheiros ali que estão de butuca, né, estão espionando ali o pessoal, né, o pessoal eles estão acompanhando os passos ali dos potenciais chapéus de palha. Além disso, em outro lugar, a gente também vê ali alguns fuzileiros navais se mobilizando, uma pequena base da marinha que tem ali em Sabaody, meio que adiantando já, preparando, né, as coisas. E são eles que estão inclusive investigando ali os potenciais chapéus de palha. E acontece que dentre eles tem o Sentomaru. O Sentomaru já aparece ali e ele não vem sozinho, ele vem com 2 pacifistas. Olha que loucura. O caso, mano, já esses chapéus de palhas aí fake vão comer o pão que o diabo amassou, basicamente, né? Vai ser uma loucura. E o Sentomaru, ele é bem, assim, meticuloso, né? Ele fala ali, poxa, não tomem bastante cuidado, porque o Ruffy, ele já se passou um bom tempo, ele deve estar mais forte do que antes e tal. E que a recompensa dele, que é de 100 milhões de beris, na verdade, ele deve ser mais forte do que a sua recompensa dar-se a entender. Que é aquilo que eu falo sempre, né? Não é porque o cara tem uma determinada recompensa que ele é necessariamente equivalente àquilo em força. Ele pode ser mais forte do que aquilo ali muitas vezes, tá? A gente acaba subestimando, né? Essas recompensas acabam passando uma sensação de subestimado, na verdade, para os personagens. Depois a gente vê aqui o Sanji, ele encontra aqui um pescador e ele diz que quer comprar alguns peixes ali com o cara e tal. Só que o pescador, ele fica meio bolado com uma situação que aconteceu recentemente, de que alguém queria pescar ali, né? E aí o cara se ofereceu para ir de barco ali com a pessoa, pediu pra pessoa, no caso, entrar no barquinho dele. Só que a pessoa entrou num barco pirata e o barco pirata mergulhou em direção a ele dos homens-peixe. Então a pessoa lá entrou por engano e no barco errado, basicamente. E aí esse barco, ele volta para a superfície e a gente vê ali que o barco tá partido no meio. E aí tem o capitão ali aparentemente esbravejando, né, amaldiçoando uma pessoa. E a gente vê que essa pessoa que tá ali, acho que no mastro, se não me engano, do navio, é o Zoro, né? O Zoro mostrando aí que ele já é bem mais poderoso do que antes, porque aqui o cara simplesmente partiu uma embarcação ao meio. Vocês lembram quem é que partia uma embarcação no meio com facilidade? Pois é. Então a gente já vê aqui um grande upgrade aqui do Zoro, né? Nessa história toda. Bem interessante. E aí depois ele fica aqui com o Sanji, né? Falando aqui com o Sanji. Eles ficam basicamente brigando pelo restante da história. Vai por boa parte aí da história, pelo menos. Depois a gente acaba vendo aqui então o Chopper, né? Ele tá correndo ali procurando a Nico Rubin, que ele não sabe que é a falsa. E ele acaba se deparando com o Usopp e com a Nami. E aí eles acabam trocando ali umas conversas, matando a saudade, obviamente. E ele descobre então que ele se meteu numa roubada, né? Que aqueles chapéus de palha não eram os originais, né? Demorou, mas foi, antes tarde do que nunca, né? Entretanto, ele não é o único que acaba caindo nessa ladainha dos falsos chapéus de palha, porque a gente vê aqui o Ruffy encontrando o fake Zoro e o fake Sanji, né? Então ele acaba caindo também nessa ladainha aí, ele realmente compra a ideia ali de que eles são chapéus de palha, né? Ele até estranha o fato de que eles estão muito amigáveis uns com os outros, né? Isso aí é uma coisa que realmente dá na telha, mas mesmo assim ele acaba comprando a ideia, ele acaba caindo ali na história toda. E ele usa ali um disfarce 2.0, que ele botar aquele óculos com como é que fala? Com bigodinho, né? Aquele disfarce maroto, né? Sacana. Mas supostamente ele conseguiria ali então enganar uma galera ali, né? Enquanto isso, a gente vê aqui a marinha espionando, né, os supostos chapéus de palhas ali.
e tem um espião ali deles que acaba encontrando os recrutas que esse pessoal tava chamando ali pro bando dos Chapéus de Palha falsificados, né? E tem alguns caras ali que potencialmente são perigosos, como o tal do Albion, que tem 92 milhões de beris, tem o tal do Dolce, que ele tem ali 88 milhões de beris, e tem ali dois caras que são bem mais procurados, que é o Caribou e o Coribou, se eu não estou enganado, que o Caribou ele tem ali a recompensa de 210 milhões de beris, enquanto o Coribou tem 190, então são caras bem mais perigosos, né? Bem mais acima. E inclusive eles acabam ali pegando, identificando esse fuzileiro ali, espionando, e mata ele, né? Entre aspas, e já preparando a cova do... Ele já tava preparando já a cova do cara, olha que loucura. Os caras são realmente perigosos. Esses dois últimos aí são bastante proeminentes, né? São bastante perigosos mesmo. Aí depois a gente acaba vendo aqui então o Fake Ruffy fazendo um discurso ali para os seus seguidores, vamos dizer assim, né? Ele fala, pedindo ali pro pessoal entrar, no caso, pro bando dele, que quem entrar pro bando dele automaticamente vai ganhar notoriedade. O que é verdade, né? O pessoal vai ficar famoso, obviamente, por fazer parte do bando Chapéus de Palha. Isso aí acho que é meio... É um plano bem inteligente. Vamos combinar que o cara teve uma sacada genial aqui de se passar pelos Chapéus de Palha, né? E ele quer usar, no caso, essa galera aí pra perseguir os originais, né? Os Chapéus de Palha ali originais. Eles vão atacar em grande bando e causar um estrago ali no caso, é o que ele gostaria no caso. Só que o Ruffy tá vendo tudo, ele tá acompanhando ali a situação junto com o Fake Zoro e o Fake Sandy. Pra você ver, né, cara, a situação que o Ruffy se mete sem querer, do nada, basicamente. E aí, enquanto tá rolando essa parada aí, né, a gente vê o Brook fazendo o show dele, e ele tá ali, realmente, porra, é um show muito maneiro, cara, ele ficou muito legal essa persona dele de Soul King, eu acho uma das paradas mais legais aí de One Piece, com certeza. Só que, como... apesar dele estar usando aí a alcunha de Soul King, ele ainda é identificado pelos fuzileiros navais, que acabam interferindo ali no show que ele tá fazendo em Sabaody, e mencionando que ele é o Brook e tal, né, e que ele faz parte do bando Chapéu de Palha e tal. E acontece que o pessoal se revolta, o pessoal fica bolado ali que os fuzileiros estão estragando o show, né, e que apesar dos Chapéus de Palha... apesar dele ter feito parte do Chapéus de Palha, a galera meio que já... O time já meio que já se dissolveu há muito tempo atrás, então era pra ele darem uma chance ali pra pelo menos o cara terminar o show. E é engraçado, né, de ver que o Brook ele até ostenta ali, né, de que os Chapéus de Palha não estão mortos, né. Você fala, ele acaba mandando ali uma mensagem, né, você fala como se o Ruffy estivesse morto e tal. Que ridículo, né, o Chapéus de Palha está vivo, o Ruffy está vivo, né, ele acaba exaltando ali mais ainda o pessoal. E acontece que, cara, todo mundo começa a defender ele, tá? Praticamente todo mundo. A gente vê ali os fãs, o pessoal do camarim ali, os dançarinos dele, todo mundo começa a comprar a briga do Soul King, né? Acaba fazendo um grande alvoroço. E isso abre brecha para que o Brook acabe escapando posteriormente dali, né? No caso, ele termina o seu último show e dá um calote ali no pessoal da tribo dos Braços Longos, que são ali, inclusive, os gerentes ali do Brook. De volta ao Sunny, então a gente tem aqui a Nami, o Sop e o Chopper, né? Eles encontram ali o resto da tripulação e tal. O Sop ele acaba falando ali com o Chopper e tal, enquanto ele fica boca aberta com os novos upgrades do Frank, né? Que aqui mostra aqui quais são as paradas que o Frank consegue fazer e tal. A gente vê ali o Rayleigh e a Shaq aparecendo e que tá todo mundo ali, só falta o Ruffy, né? Só o Ruffy que ainda não apareceu. E o Rayleigh responde, né, que o Ruffy já desembarcou, então o Rayleigh tá sabendo legal do pessoal ali, né, de onde é que tá cada um. O Rayleigh tem um olho bom, sinceramente o cara é bem brabo nesse quesito aí também. Depois a gente vê aí os fuzileiros navais, né, eles são incapazes de impedir o Brook de escapar, porque a multidão tá ali enchendo o saco deles, né, e também tem a questão ali do que o Brook ele consegue fugir por causa do pessoal do Duval. Ele acaba encontrando ali os motoqueiros, né, de peixes voadores, e eles vão então, eles acabam dando uma carona ali pro Brook chegar até o Sunny, bem legal. Enquanto isso a gente vê aqui o Frank, né, ele tá intimando ali o Sandy e o Zoro a retornarem para o Sunny, e a gente vê aqui também um alvoroço sendo feito ali em outra parte da ilha, em uma parte próxima ali de onde tá o Sandy e o Zoro, porque o Fake Ruffy tá incitando os Chapéus de Palha fake ali a atacarem o Ruffy verdadeiro, né? Isso acaba dando uma confusão do caramba. O Ruffy consegue lidar com eles sem grandes dificuldades, na verdade é bem tranquilo ali com ele.
Só que dá uma confusão porque os fuzileiros navais entram em cena e começam a cercar os piratas, né? E aí o Ruffy falso ali, ele tenta ordenar o Caribou a usar o fuzileiro naval que ele pegou ali de refém. Só que o Caribou ele já tinha começou a dar um trato ali já no cara e não tinha mais diálogo, irmão. O diálogo meio que caiu por terra. Nessa hora, como diria o Matanza, é pé na porta e soco na cara. E deu uma confusão do caramba ali. E cara, bota confusão, porque o Sentomaru acaba chegando junto com os pacifistas, né? Os pacifistas começam a dar tiro pra todo lado, metendo a porrada em todo mundo. E o Sentomaru também entra na brincadeira, né? Inclusive, tem um cara ali que cai, que é o tal do Dolce. E quando ele cai, o pessoal, meio que a maioria dos cupincha ali que estavam sendo recrutados, que são bem fracos, né? Eles acabam falando que, pô, se esse cara caiu, então meio que ferrou, não tem como ganhar dessa galera aí, dos pacifistas, né? Então dá uma confusão do caramba. Ao mesmo tempo que o Sentomaru acaba lidando ali também com o falso Ruffy, né? E desmascarando ele, dizendo que na verdade ele é um outro cara, que é conhecido como The Marrow Black, se não estou enganado. E acontece então que o Ruffy de verdade, ele sabe que o Ruffy de verdade ainda está ali, em algum lugar, mas ele não sabe aonde, né? Então eles começam ali a caçar o Ruffy verdadeiro, e o Ruffy começa a desviar dos ataques dos pacifistas e tal, né? A gente vê ali que eles começam a atacar então o Ruffy. Entretanto, o Ruffy é, entre aspas, resgatado, né? Depois que ele bate ali, inclusive, em um dos pacifistas, rapidamente, usando hack, inclusive. Sentomaru fica impressionado em como o Ruffy tá mais forte. Só que não é só ele, porque a gente vê ali o outro pacifista sendo detonado pelo Zoro e pelo Sandy, que acabam então destroçando o pacifista sem maiores dificuldades. E além disso, então a gente vê aqui que, cara, não dá pra parar esses novos chapéus de palha. E tipo assim, lembrando, um pacifista, no caso como original, já era bem complicado de lidar. Mas esses pacifistas aí, depois do time skip, é fichinha pro chapéu de palha, tá ligado? Fichinha, é tranquilaço. Então assim, bem louco, né? Só pra você ter uma ideia de como essa galera tá forte. A gente tá falando aqui só dos três principais. A gente nem viu ainda o Frank, né? O Chopper, a gente nem viu essa galera aí ainda. Então assim, bem interessante. E aí então os chapéus de palha tentam recuar, né? O pessoal já descobriu já que eles são os originais. E eles tentam fugir, né? Só que o Ruffy ele demora mais um pouquinho, porque ele acaba olhando ali para o High Life, que tá ali espionando eles de longe. E ele fala, né, que ele vai chegar no topo, que ele vai se tornar o rei dos piratas. E o High Life dá até uma lacrimejada ali, né? Ficando feliz ali, sabendo que ele tem um monstrinho que vai virar o mundo de cabeça para baixo. Bem interessante, que orgulho, né? Enfim. Enquanto o Ruffy tá ali fugindo, né, dos fuzileiros, o High Life lembrando ali do treinamento que eles fizeram e tal. E o High Life pede ali pro Ruffy sempre ir direto pro topo, né, almejar o topo ali o máximo que ele puder. E eles são resgatados depois ali pelo Chopper, né, eles acabam entrando ali subindo ali no pássaro gigante do Chopper, mostrando que o pessoal ali que deu uma carona, né, ainda estão por ali. E é bem legal que a gente vê ali os chapéus de palha se reunindo e tal. A gente vê que outros caras vão aparecendo ali, como a Perona, que acaba ajudando eles também. Perona que tá muito bonita, inclusive pós-time skip, tá linda. Pena que ela não foi com chapéu de palha, seria uma adição muito foda, muito poderosa, inclusive, para a nova tripulação. Também teve aí o Heracles atacando o pessoal aí com os besouros. Teve os Okamas também metendo a porrada ali em alguns fuzileiros. E por aí vai, teve uma galera, né, ajudando os chapéus de palha aí nessa reta final deles fugindo. E quando eles estavam tentando fugir pelo mar antes de mergulhar, a marinha até tentou cercar eles usando ali as embarcações. Só que a Hancock acaba entrando na frente e questionando por que a marinha tá atrapalhando o caminho dela, né? E aí ela tá agindo como se ela não soubesse que os chapéus de palha estão por ali, abrindo brecha aí para que o Ruffy e a companhia consigam mergulhar então com o navio que já estava revestido a essa altura do campeonato. O navio já estava pronto já para mergulhar para a Ilha dos Homens Peixe, né? Muito legal. E aí o Ruffy explicando, né, que a Hancock é uma amiga e o Sandy fica morrendo de ciúmes, né, cara? Enquanto o Ruffy foi parar na Ilha das Mulheres, o Sandy foi parar na Ilha dos Okama. Muito bom, né, cara? Enfim. Então a gente termina aqui vendo os chapéus de palha mergulhando, né, para a Ilha dos Homens Peixe. E a gente já começa a entender como é que funciona essa questão aí daquele revestimento de bolha, né, que a gente tem nas embarcações. Já que basicamente a bolha meio que dá uma inflada depois que está embaixo d'água, que é para ter espaço ali para as pessoas se locomoverem.
E também a Nami pede ali, que ela aprendeu, o Rayleigh estava ensinando pra ela, né, depois que ela chegou ali em Sabaody, vamos dizer assim, navegar debaixo d'água, por assim dizer. E eles abrem ali as velas e meio que a corrente marítima funciona como se fosse o vento embaixo d'água. E eles são empurrados ali pela corrente marítima para chegar na Ilha dos Homens Peixe, né? E termina então com o pessoal indo nessa direção. Muito legal. Cara, assim, foi um ótimo retorno, vamos dizer assim, dos Chapéus de Palha, né? Foi um ótimo retorno deles aí, mostrando que o mundo tá bem diferente. Eles estão bastante diferentes também, muito mais fortes, bem diferentes até em questão de personalidade em alguns casos. Alguns não mudam, né? Como é o caso do Chopper e do Zoro, mas ainda assim tá tudo aí, é uma nova aventura, vai, a parte 2 de One Piece, por assim dizer. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, comentem aí, os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição, eu vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!